Olá, jovem estudante, professor Flávio Negrão na área, com o canal Química Explicada em Minutos. Desta vez, eu estou aqui para te dar uma luz sobre as semi-reações que acontecem nas pilhas no processo de oxirredução. Então já sabe, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui toda semana tem conteúdo novo, conteúdo bom, conteúdo só o creme para você aprender química para valer. Então sem mais enrolações, vamos nessa! Vamos nessa! Quando nós estudamos sobre pilhas, nós temos que aprender sobre as semi-reações que acontecem nos polos positivo e negativo. Cada polo vai ter um tipo de semi-reação específica. Então aqui como exemplo eu tenho um esquema geral de uma pilha, que a pilha pode ser representada dessa maneira, e você vai ter aqui um dos lados representa uma das células, e o outro representa a outra célula. Então essas duas barras aqui no meio, elas indicam a divisão entre as duas cubas da pilha. Então de posse desse conhecimento aqui, o que eu vou checar? Primeiramente aqui tem um erro de formatação aqui, esse 2+, na verdade, ele é aqui em cima, porque é carga. E aqui também, esse 2+, ele não é aqui embaixo, ele é aqui em cima porque é uma carga. Tá bom. Então o que acontece? Toda vez que o símbolo do elemento não apresenta valor, quer dizer que o NOx dele vale 0. Então vai ser 0 aqui para esse Zn e vai ser 0 aqui também para este cobre aqui. Então o que acontece? Se você checar de 0 para 2+, o NOx está aumentando. Então isso indica que o zinco está sofrendo um processo de oxidação. E como é que eu sei disso? Pelo fato do NOx aumentar. Já no caso do cobre, o que eu percebo? Que o NOx era 2+, ele está se tornando 0, ou seja, ele está diminuindo. Ou seja, aqui nós temos um processo de redução. Então quando eu for montar as semi-reações, eu vou ter que ter esses dois processos na cabeça. Então vou primeiramente montar aqui a nossa semi-reação de oxidação. Como é que vai ficar? Estou lhe respondendo, não sei. Eu vou ter o zinco com a carga 0, ou seja, não preciso colocar. Se é oxidação, o que é oxidação? É perda de elétrons, ou seja, esse elemento aqui na sua forma metálica, ele vai produzir uma quantidade qualquer de elétrons e vai se transformar na sua forma de Zn2+, que é a sua forma iônica. E aí esse número de elétrons, como é que eu vou saber quanto é? Eu vou saber isso pela carga do carinha iônico. Então, se eu tenho uma carga 2+, quer dizer o quê? Que esse cara perdeu 2 elétrons. Então perceba que na semi-reação de oxidação, sempre os elétrons vão ficar do lado direito da seta, sempre. Já na próxima semi-reação, que é a semi-reação de redução, o que eu vou ter? Eu vou ter basicamente o mesmo início. O que aparece do lado esquerdo sempre é início de reação e o que aparece do lado direito sempre é final de reação. Então eu vou ter aqui a reação começando com o cobre 2+, e como isso é uma redução, quer dizer que ele vai ganhar elétrons, ou seja, ele vai receber a quantidade de 2 elétrons. Por que 2 elétrons? Porque é a carga que ele tem aqui. E isto vai produzir o cobre na sua forma metálica, ou seja, início e fim. Mesma coisa aqui, início e fim. Então, com base nisso, eu montei aqui as semi-reações. A partir disso, eu poderia muito bem montar uma reação global. Como é que eu faria isso? Bastaria eu eliminar, no caso, os elétrons que estão iguais em lados opostos e baixar tudo que sobrou. Então, se eu fosse baixar, ficaria assim, Zn mais o cobre 2+, foi só o que sobrou do lado esquerdo da reação, do lado do reagente, e isso vai produzir Zn2+, mais cobre metálico. Isto aqui seria a nossa reação global do processo. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Sendo que essa semi-reação de oxidação, ela também é chamada de semi-reação anódica. Por que semi-reação anódica? Porque ela acontece sempre no anodo, oxidação. Já a segunda reação, ela também pode ser chamada de semi-reação catódica. Por que catódica? Porque ela sempre acontece no catodo ou no cátodo da pilha. Além disso, tem uma outra situação que é as reações, as semi-reações, elas podem vir com potenciais de oxidação e de redução. Por exemplo, o potencial de redução do zinco, ele vale menos 0,76 volt, e o potencial de redução do cobre, ele vale 0,34 volt. Então, se a questão me desse essas informações, por exemplo, eu poderia encontrar a partir dessas informações o que a gente chama de DDP. E o que é a DDP? A DDP, ela é justamente
a nossa força eletromotriz, ou seja, a voltagem que é produzida por uma pilha. E ela possui a seguinte fórmula: a DDP, que é representada pelo ΔE, vai ser o potencial padrão maior menos o potencial padrão menor, sempre. Então, para cálculo de DDP, eu não preciso montar equações, eu só preciso basicamente dos potenciais das substâncias e das semi-reações. Então, eu teria aqui, nesse caso, que o nosso potencial ele seria o maior, aqui ó, o maior potencial é o 0,34. Então, teria 0,34, o sinal de menos que é da fórmula. O menor potencial é justamente o menos 0,76. E aí então eu teria que a nossa DDP seria 0,34 mais 0,76. Então isso nos daria uma DDP, uma voltagem produzida de 1,10 volts. Então quer dizer que esta pilha, uma pilha que seja formada por zinco e cobre, ela consegue gerar uma voltagem de 1,10 volts, que é menos do que uma pilha convencional. Uma pilha convencional, por exemplo, ela tem a voltagem de 1,5. Entenda que a DDP ela sempre vai dar um valor positivo. Por que positivo? Porque a pilha ela é uma reação espontânea. Então se você fizer o cálculo de negativo, você já errou. Então vá ver onde você errou e vá consertar o seu erro. Então de semi-reações é basicamente isso que eu preciso saber a princípio, por enquanto. Putz, estou lascado. Futuramente eu surjo com um novo vídeo para acrescentar mais conteúdo para você. Se você gostou, se você entendeu, deixe seu like aí para ajudar o canal, para fortalecer o nosso trabalho. E eu te vejo numa próxima aula. Valeu!